pessoal do sétimo ano. Vamos continuar com o conteúdo de álgebra da matéria de matemática de vocês. Hoje nós falaremos sobre o conjunto dos números racionais. Vamos ter bastante ideia do que é esse conjunto, tá bom? Então vamos dar uma leitura no texto que está abaixo. Os números racionais é o conjunto dos números racionais, é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, com numerador e denominador inteiro e denominador diferente de zero. Então, se você pegar um número qualquer e poder escrever ele nesse formato aqui, ó, que nem um meio, ou melhor, escrever ele nesse formato de A dividido para B, que é o formato da fração, esse número vai pertencer ao conjunto dos números racionais. Por exemplo, temos aqui os números inteiros, né? Os inteiros, eles são os números que são naturais, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e infinitos números. E também os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e infinitos números. Então eu posso representar esses números na forma de fração, colocando o quê? Um numerador e um denominador. E esse denominador, tá, tem que ser diferente de zero. Então repare aqui o número menos 3. Ele pode ser escrito da seguinte forma. Eu posso colocar menos 3 dividido para 1. Repare, está no mesmo formato que eu coloquei aqui acima. Agora vamos para outro exemplo. Mais 7. Mais 7 também foi colocado nesse formato. 7 dividido para 1. Assim como 0. 0 dividido para 1. Então esses três números que estão aqui, menos 3, 7 e 0, eles podem ser escritos na forma de fração. Então, se eles podem ser escritos na forma de fração, eles pertencem ao conjunto dos números racionais. Vamos a outros exemplos. Ó, existem números que não são classificados como números inteiros e que podem ser escritos na forma de fração, no caso decimais finitos e as dízimas periódicas. Observe aqui os exemplos abaixo. Eu tenho aqui 3,5 ou 3,5. Eu posso representar esse número na forma de fração. Como? Pegando os dígitos que apareceram aqui, que é o 3 e 5, colocando no meu numerador, ok? E coloco um denominador. Mas eu tenho que reparar que eu só tenho um número depois da vírgula. À direita da vírgula só tem um único algarismo. Se tem esse único algarismo, quer dizer que pegamos esse número 35 e dividimos para 10. Então, essa fração fica 35 décimos. De outra forma também, essa aqui já é um pouquinho mais complicada de colocar no formato de fração, mas isso é uma matéria mais para frente. Depois iremos falar de como fazer essa transformação. Eu tenho aqui o número 0,666, reticência. Essa reticência quer dizer que o 6 é infinitos números. Não existem infinitos números após esse terceiro 6 à direita do zero. A representação dele em fração significa 2/3. Uma coisa legal que vocês podem fazer, né, para ver se é uma brincadeira, é pegar o 2 e dividir para 3 no celular. Aí ele vai dar esse número aqui. Vamos para o próximo caso. Menos 0,75. Ele é bem parecido com o primeiro exemplo aqui do 3,5. Tá? Por quê? Eu vou reparar quantos números tem depois da vírgula. Temos 2 dígitos, quer dizer, 2 dígitos. Então eu posso fazer a representação dele na forma de fração. Lógico, a fração que está aqui ela já está simplificada. Coloco o sinal de menos, porque aqui é menos 0,75. Então a representação do 0,75 é 3/4. Ou poderia ter escrito aqui, ó, 75, como tem 2 dígitos depois da vírgula, sobre 100. E aqui fazer a simplificação. Posso simplificar pelo 25. Então 75 dividido para 25, 3. 100 dividido para 25, 4. Então por isso que deu
o 3/4 aqui. Então aqui vem uma observação. Os números que podem ser representados por uma fração na forma de A sobre B, em que A e B são números inteiros, tá? E B diferente de zero, são chamados de números racionais. Então qualquer número que pode ser escrito nessa forma aqui, de A sobre B, são números racionais, tá? E B diferente de zero. Então, esses números formam um conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, derivada da palavra quociente. Então, uma característica desse conjunto é que é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de A sobre B, tá? Sendo A e B números inteiros e B diferente de zero. Agora acompanhe alguma situação em que os números racionais são usados. Então aqui é o primeiro exemplo. Daniela comeu 0,375 de uma pizza. Lógico, essa pizza, esse 0,75 aqui significa o peso, tá? Ou a massa, para ser mais exato. Peso não, a massa da pizza. No caso, a pergunta é: quantos pedaços ela comeu? Então, foi feito um seguinte critério. Primeiro, fizemos a transformação desse 0,375. Fazendo aquele velho esquema. 3 dígitos depois da vírgula, significa que ele foi dividido por 1000. E repete o algarismo 375. Posso simplificar isso aqui, vou simplificar pelo menor numerador, ou vou simplificar logo aqui por 25 para poder adiantar, né? Então 375 dividido para 25 vai dar 1. Sobrando 12, aí no caso 125 para 25 vai dar 5. 100 dividido para 5 vai dar 40. Ó, esses dois números podem sempre ser simplificados de novo por 5. Então, a simplificação que temos, 15 dividido para 5 vai dar 3. 40 dividido para 5 vai dar 8. Então, esse número aqui, que representa a quantidade de pedaços da pizza, significa na forma de fração 3/8. O que significa esse 3/8? Esse 3/8 significa quantas partes da pizza comemos e também em quantas partes essa pizza foi dividida. O denominador aqui significa a quantidade que essa pizza que Daniela comeu foi dividida. Então quer dizer que ela foi dividida em 8 pedaços. O de cima significa a quantidade de pedaços que Daniela comeu. Então por isso que a gente vê essa representação aqui, ó. 1/8 da pizza, que é um pedaço, significa 0,125. 2 pedaços, que são 2/8, significa 0,25. 3 pedaços, que é 3/8, significa 0,375. E a pizza toda, né, o inteiro, é 8/8. Portanto, na nossa história aqui, a pergunta foi: quantos pedaços ela comeu? Quantos pedaços Daniela comeu? Daniela comeu 3 pedaços da pizza. Vamos continuar com algumas situações em relação aos números racionais. Vamos a esse exemplo. De acordo com o marcador, deixa eu mudar aqui a cor. De acordo com o marcador, qual é a situação do tanque de combustível do automóvel? Então aqui a gente tem a representação do tanque de gasolina. Vejamos que o ponteiro está lá no último traço do nosso tanque de gasolina. Representando, aqui temos o 0 e aqui temos o 1. Lógico que esse valor que está aqui no meio significa 1/2, que é a fração meio, significa a metade do tanque. Aí uma pergunta muito interessante: se fôssemos representar o valor do tanque cheio por uma fração, que fração seria? Pensa aí, quero que vocês pensem. Porque olha só, vocês podem trabalhar da seguinte forma: de 0 até esse ponto, eu tenho uma fração.
tanque. Desse ponto até esse ponto aqui, eu tenho outra fração do tanque. Desse ponto até esse, outra fração. E desse ponto até esse, outra fração. Então, lembra o seguinte, esse tanque foi dividido em quantas partes nesse desenho ali? E ele cheio significa quantas partes dele mesmo, né? Só uma pensada aí. Então vamos lá. Existe uma outra forma de representar um número racional na reta numérica, que é o que iremos ver nesse próximo ponto. Assim como foi feita para os números naturais e os números inteiros, podemos estabelecer uma correspondência entre os números racionais e o ponto na reta numérica. Observe alguns exemplos a seguir. Então temos aqui o exemplo, os números racionais menos meio e meio. Eu quero representá-los na reta numérica. Meio é um número que está entre 0 e 1, que significa a metade. Se eu fizer uma representação numérica dele também, é a forma decimal, significa 0,5. Então o que eu vou fazer? Do 0 até o 1, eu vou marcar a metade, a localização da metade. Então, neste ponto aqui, significa o local onde vai ficar um número meio. O negativo são os números, como a gente viu nos conjuntos dos números inteiros, são os números que estão à esquerda do zero. Então, do 0, né, até o menos 1, eu vou marcar a metade. Então, essa metade representa o número menos meio. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Vamos a outros exemplos. Olha só, o ponto que corresponde ao número mais um terço, né? Por exemplo, está localizado entre os pontos correspondente aos números 0 e 1. No caso aqui, podemos dividir o segmento entre 0 e 1 em 3 partes iguais e marcar o ponto A, conforme mostrado a figura abaixo. Então aqui temos a representação da reta numérica. Como eu quero representar o número 1/3, é um número que está entre 0 e 1. O que foi feito? Essa distância, né, entre 0 e 1 foi dividida em 3 pedaços. Então esse pedaço aqui representa 1/3 da distância, esse outro pedaço 1/3, esse outro pedaço 1/3. Então, desse ponto do 0 até o ponto A, representa o primeiro terço, né? Primeiro 1/3. Então aqui vai ser a localização do número 1/3. O próximo ponto, que é esse aqui, tem 2 partes de 3, então representa 2/3, ok? E o todo, se eu for pegar aqui o todo, representa 3/3, ou exatamente 1. Então essa distância aqui, ó, é 1 ou 3/3. Então coloquei aqui embaixo, ó, repare no ponto A correspondente ao número racional 1/3. Então vamos a outros exemplos. Ó, o ponto correspondente ao número menos 7/4, que equivale a menos 1 inteiros e 3/4. Está localizado entre os pontos correspondentes aos números menos 2 e menos 1. Podemos dividir o segmento entre menos 2 e menos 1 em 4 partes iguais e marcar o ponto B. Tá? Esse número aqui é uma fração aparente, né, cujo numerador é maior que o denominador. Então ela representa um valor maior do que 1. Então, como ela é negativa, ela vai estar à esquerda. Então vai ser um valor que vai passar do menos 1. Tá bom? Então onde vai ser localizado? Pela representação do número misto. Então eu tenho uma parte inteira, então passou do 1. A partir dessa parte inteira do menos 1, eu vou dividir aquele local lá, entre 1 e 2, em 3 partes diferentes. Então, 1, 2, 3. Dividir. Como eu quero 3/4, eu quero 3 partes daqui. Então, a representação do número menos 7/4 vai estar aqui no ponto B. Ok?